O relógio marcava 3:15 da manhã quando percebi que o Augusto não voltaria. A dor não veio de repente, sabe? Foi chegando devagar como quem pisa em areia movediça. Primeiro os pés, depois os tornozelos, e quando damos por isso já estamos com o peito a afundar. Aquele quarto no Hotel Tivoli, o mais chique de Lisboa em 1980, parecia aumentar a cada minuto. A cama king size, que deveria ter sido testemunha da nossa primeira noite como marido e mulher, tornou-se um oceano de solidão em que eu me afogava ainda vestida na minha camisa de noite de cetim. Consegue imaginar 45 anos nas costas, 2 casamentos fracassados, e ali estava eu de novo a encarar o abandono. O meu vestido de noiva atirado para cima da poltrona parecia rir-se da minha ingenuidade. As rendas e os bordados que eu tinha escolhido com tanto cuidado agora eram só uma lembrança amarga do meu erro de julgamento. As primeiras horas foram de negação pura. Ele só desceu para fumar um cigarro. Eu repetia para mim mesma como um mantra. Depois de meia hora mudei a narrativa. Foi tomar um copo no bar para celebrar. Quando o relógio bateu às 2 da manhã, já não tinha mais desculpas para inventar. O telefone do quarto permanecia num silêncio ensurdecedor. Aquele aparelho de marfim pesado parecia desafiar-me a cada olhar que eu lançava na sua direção. Cheguei a levantar-lo várias vezes só para ter a certeza de que não estava avariado. O tom de linha estava lá a funcionar perfeitamente. O problema é que não havia ninguém do outro lado a querer falar comigo. O pior não era a humilhação que viria quando eu tivesse de explicar à família, aos amigos, aos colegas da Câmara Municipal, onde eu trabalhava como secretária há 15 anos. O pior nem era ter de voltar para o meu apartamento pequeno na Rua dos Anjos, de onde eu tinha saído naquela manhã a achar que a minha vida finalmente começaria a dar certo. O pior era o segredo que eu carregava. Debaixo daquela camisa de noite de cetim, dentro do meu ventre de mulher madura, crescia uma vida. Uma vida que eu planeava revelar ao Augusto naquela noite, imaginando que seria o presente perfeito para selar o nosso amor. Como eu estava enganada. Ainda consigo ouvir a voz do doutor. Geraldes 2 semanas antes. Olhe, dona Helena, a senhora está mesmo grávida. É de risco por causa da idade, mas vamos cuidar direitinho. Guardei aquela notícia dentro de mim como quem guarda uma joia rara, a planear o momento perfeito para partilhar. E agora? Agora era só eu e aquele pequeno ser que nem sabia o caos em que estava prestes a nascer. Encostei a minha cabeça na almofada a sentir o perfume caro dos lençóis do hotel misturado com o cheiro do meu próprio medo. As lágrimas vieram silenciosas primeiro, depois um soluço. E então, como uma barragem que se rompe, desabei num choro que parecia não ter fim. Sabe quando dizem que a vida é uma professora implacável? Eu já tinha feito 2 cursos intensivos antes daquela noite no Tivoli. O meu primeiro casamento aconteceu quando eu tinha apenas 17 anos. Era 1950 e 2 raparigas da minha idade não tinham muitas opções além de se casar. O Armando era 15 anos mais velho, um homem de respeito segundo o meu pai, com um emprego estável no CTT. Uma segurança para o teu futuro, filha. A mamã repetia enquanto ajustava o meu vestido simples de noiva. O que ninguém me contou é que a segurança viria com um preço ser tratada como uma mistura de empregada e criança incapaz. O Armando não me levantava a mão. Isso ele fazia questão de dizer a toda a gente como se merecesse um prêmio por isso, mas as suas palavras tinham o poder de cortar mais fundo que qualquer bofetada. Tu não sabes fazer nada direito, Helena. Este arroz está empapado outra vez. Por que é que te arranjaste assim? Queres parecer uma mulher da vida? Durante 7 anos fui diminuindo até quase desaparecer. Quando finalmente tive coragem de pedir o divórcio em 1959, fui praticamente excomungada pela família. Uma mulher divorciada era quase uma leprosa social naquela época. Passei 5 anos sozinha a construir a minha independência tijolo por tijolo. Consegui o emprego na Câmara. Aluguei o meu primeiro apartamento, um T0 minúsculo, mas que era só meu. Aprendi a existir sem pedir licença. Foi quando conheci o Norberto, o meu segundo marido. Ele parecia tão diferente do Armando alegre, carinhoso, cheio de planos. 3 meses de namoro e já estávamos casados.
Nos primeiros tempos era como viver um sonho, depois de tanto pesadelo, até ao dia em que ele chegou bêbado pela primeira vez. A bofetada veio sem aviso, apenas porque eu perguntei onde ele tinha estado. No dia seguinte, flores, pedidos de desculpas, promessas de mudança. Você conhece essa história? Não conhece? Ela repetiu-se por quase 10 anos. Marcas roxas nos braços que eu escondia com blusas de manga comprida mesmo no calor de 35 graus de Lisboa. Desculpas no trabalho para os dias em que o meu rosto estava inchado demais para aparecer em público. Quando finalmente consegui sair desse segundo casamento, jurei a mim mesma nunca mais. Tinha 38 anos e 2 cicatrizes profundas na alma. Durante 7 anos mantive essa promessa. Construí uma rotina confortável, fiz amizades verdadeiras. Tornei-me a secretária de confiança do Departamento de Obras da Câmara. Nas noites de domingo bebia um vinho sozinha na varanda do meu apartamento e pensava, isto é felicidade suficiente. Até conhecer o Augusto. Ele apareceu na Câmara para resolver uma questão de alvará para o seu estande de automóveis na Avenida da República. Não foi amor à primeira vista, foi algo mais subtil. Uma conversa educada, um comentário inteligente, um olhar que parecia ver-me de verdade. O nosso primeiro encontro foi num restaurante simples na Baixa. O Augusto tinha 57 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, uma postura de quem sabe o seu lugar no mundo. Nada de gestos grandiosos ou declarações exageradas, apenas conversas honestas, respeito constante e pequenas gentilezas que foram reconstruindo a minha confiança. Você é uma mulher extraordinária, Helena. Disse-me ele após 6 meses de namoro. Quero construir algo sólido consigo. A pedra que ele colocou no meu dedo não era grande nem chamativa, mas representava uma promessa que parecia finalmente alcançável, a de um amor maduro, sem jogos, sem dor. Eu já não era mais uma menina sonhadora. Aos 45 anos, acreditava ter aprendido a ler nas entrelinhas, a identificar os sinais de alerta. Com o Augusto, não havia nenhum, ou pelo menos eu não conseguia ver. Ainda me lembro das palavras da minha mãe quando contei que ia casar pela 3ª vez. Menina, tu já tens 45. Não dá mais para andar a escolher. Como se eu tivesse alguma vez na vida tido o privilégio da escolha. Como se eu estivesse a ser exigente demais por querer apenas respeito e companheirismo. Naquela época, eu trabalhava com a Glória, que se tornaria minha vizinha do 302. Foi ela quem organizou a minha despedida de solteira surpresa com todas as colegas da Câmara. Desta vez vai dar certo? Lena, ela garantiu enquanto me entregava um conjunto de toalhas bordadas à mão. Queria tanto acreditar nela e acreditei. Por 2 anos de namoro, acreditei que finalmente tinha encontrado um porto seguro. O despertador tocou às 7 da manhã. Não que fosse necessário, eu não tinha dormido 1 minuto sequer. Os meus olhos inchados de tanto chorar ardiam com a luz que entrava pelas frestas da cortina do hotel. Levantei-me como quem carrega o mundo nas costas. Na casa de banho de mármore luxuoso, evitei o espelho. Não precisava de um reflexo para me lembrar da humilhação. Tomei um banho demorado, como se a água pudesse lavar não apenas o meu corpo, mas também a vergonha e a dor que me cobriam como uma segunda pele. Quando finalmente tive coragem de olhar para o meu rosto, vi uma mulher que não reconheci de imediato. Havia uma dureza nova nos meus olhos, uma linha amarga nos cantos da boca. É assim que começa, pensei. É assim que nos tornamos uma mulher amargurada. Vesti as mesmas roupas com que tinha chegado ao hotel no dia anterior. Guardei o vestido de noiva na capa protetora como quem enterra um sonho e coloquei a aliança no fundo da mala. Cada movimento era como pisar em cacos de vidro, mas eu fazia-os com uma determinação mecânica. Na recepção expliquei que precisava de fechar a conta mais cedo. O rapaz, não mais que um menino com o seu uniforme impecável, olhou para minha mala, para o meu rosto inchado e então para o registro onde constava a suíte nupcial. O seu olhar de pena quase me fez desabar novamente, mas engoli o choro como quem engoliu um remédio amargo. A senhora gostaria que chamássemos um táxi. Por favor. Aqueles minutos de espera no átrio foram uma eternidade. Cada pessoa que passava parecia olhar para mim e saber.
a mulher abandonada, a noiva rejeitada. Eu queria tornar-me invisível, dissolver-me no ar como o fumo dos cigarros que os hóspedes fumavam despreocupadamente. O trajeto de volta para o meu apartamento na Rua dos Anjos foi feito em silêncio. O motorista tentou puxar conversa 2 ou 3 vezes, mas os meus monossílabos desestimularam-no. Pela janela do carro Lisboa parecia diferente, como se a cidade inteira tivesse mudado durante a noite. Ou talvez fosse eu quem estivesse a ver tudo com outros olhos. Entrei no meu prédio pela porta das traseiras a rezar para não encontrar ninguém. Arrastei a minha mala pelos degraus, recusando-me a usar o elevador onde poderia ficar presa com algum vizinho curioso. No corredor do 3º andar, quase consegui chegar à minha porta sem ser notada. Lena, és mesmo tu a voz da glória, alcançou-me como um laço. Virei-me lentamente a tentar compor uma expressão que não denunciasse o tsunami que me destruía por dentro. Ué, mas já voltaste da lua de mel? Onde está o Augusto? As palavras ficaram presas na minha garganta. Como explicar? Como dizer em voz alta que o homem com quem me casei há menos de 24 horas tinha desaparecido sem deixar rasto ele? Ele não está comigo. A Glória aproximou-se, o seu rosto redondo e bondoso marcado pela confusão e depois pela compreensão. Sem dizer mais nada, pegou na chave da minha mão trêmula, abriu-me a porta e conduziu-me para dentro, como quem guia uma criança perdida. Vou fazer um café bem forte para nós. A gente conversa depois se tu quiseres. Foi só quando ela disse isso que percebi. Eu precisaria de explicar não apenas à Glória, mas a todos, a minha família, aos meus colegas de trabalho, aos amigos que tinham estado na cerimônia simples mas elegante que tínhamos realizado na capela do Colégio de São João de Brito. O peso dessa constatação quase me derrubou ali mesmo no meio da sala. Glória, consegui dizer, a minha voz embargada. Por favor, não contes a ninguém o que aconteceu, pelo menos não agora. Ela assentiu, os seus olhos cheios de uma compaixão que me doía quase tanto quanto o abandono. Podes deixar, Lena, não vou dizer nada. Mas nós as duas sabíamos a verdade. Em Lisboa, especialmente nos anos 80, as notícias corriam mais rápido que o Tejo em dia de cheia. Seria apenas uma questão de tempo até todos saberem. E enquanto o café passava a encher o meu pequeno apartamento com o seu aroma familiar, permiti-me pensar no que ninguém ainda sabia, no segredo que crescia dentro de mim na vida que eu agora teria de proteger sozinha. Como eu explicaria a uma criança que o seu pai nos abandonou antes mesmo de saber que ela existia? Como eu enfrentaria os olhares de julgamento, os cochichos maldosos, as portas que se fechariam para uma mulher grávida e largada e mais? Importante, como eu sobreviveria a essa dor, que parecia grande demais para caber dentro do meu peito. Coloquei a mão sobre o meu ventre ainda liso a sentir uma mistura de terror e determinação. Já não era apenas por mim que eu precisava de ser forte. Agora nós vamos ficar bem. Sussurrei para aquela vida minúscula que ainda não me podia ouvir. De alguma forma nós vamos ficar bem. A primeira semana após o abandono passou como um pesadelo em câmara lenta. Eu arrastava-me pelo apartamento como uma sombra incapaz de comer mais que algumas colheradas de arroz doce que a Glória insistia em trazer. O telefone tocava, mas eu não atendia. Algumas vezes reconhecia a voz da minha mãe no atendedor de chamadas a perguntar como tinha sido a lua de mel. Outras vezes eram colegas da Câmara confusos com a minha ausência prolongada sem aviso. Cada toque daquele aparelho era como uma facada. Eu sabia que uma hora teria de responder, teria de explicar, mas não conseguia reunir forças nem para ensaiar o que diria. No 8º dia, acordei com batidas firmes na porta. Não era a Glória. Ela tinha uma batida mais suave, quase tímida. Estas eram determinadas e insistentes. Helena, abre essa porta. Eu sei que estás aí dentro. A voz da minha irmã Dolores atravessou a madeira e atingiu o meu coração como um raio de luz atravessa a escuridão. A minha mais nova, 10 anos, mais nova sempre foi o oposto do seu nome. Nada de dor e só alegria e determinação. Abri a porta sem forças para resistir. A Dolores entrou como um vendaval a carregar 2 malas grandes e uma expressão que misturava preocupação e resolução. Jesus amado, olha o teu estado! Ela exclamou, colocando as mãos nos meus ombros
e examinando-me de cima a baixo. Pareces um fantasma, Lena. Não consegui responder. As lágrimas que eu achava já terem secado depois de dias de choro ininterrupto voltaram com força total. A Glória ligou-me para a almada, ela explicou enquanto me guiava para o sofá. Não contou detalhes, só disse que estavas a precisar de mim. Deixei tudo lá e vim. E pelo jeito foi mesmo a tempo. Nos minutos seguintes, como uma barragem que finalmente se rompe após dias de pressão, contei tudo à minha irmã. O casamento à noite no hotel, a espera interminável, o abandono silencioso. Contei sobre a vergonha, o medo, a humilhação pública que estava por vir. E finalmente, com a voz quase a sumir, contei sobre a gravidez. A Dolores ficou em silêncio por tanto tempo que achei que tinha cometido um erro. Talvez ela, tão católica e tradicional como o resto da família, me julgasse como todos em breve fariam. Quando finalmente falou, a sua voz estava baixa, controlada. Aquele desgraçado sabe disto da gravidez. Não ia contar na noite de núpcias. Ela levantou-se do sofá com os punhos cerrados. Se ele estivesse à minha frente agora, juro por Deus que lhe arrancava os olhos com as minhas próprias mãos. A ferocidade da minha irmã, sempre sorridente, apanhou-me de surpresa. Senti algo morno acender-se dentro do meu peito. Não era esperança ainda, talvez apenas o conforto de não estar completamente sozinha. Agora escuta aqui, disse a Dolores, ajoelhando-se à minha frente e segurando as minhas mãos. Eu não vou deixar que te afundes desse jeito, Lena. Pensa no bebê. Essa criança não pediu para vir ao mundo, muito menos para passar por isto. Mas ela vai vir e precisa de uma mãe forte. Não sei se consigo ser forte agora, Lola, confessei usando a alcunha de infância dela. Então eu sou forte por nós as duas, até tu recuperares as tuas forças. Naquela mesma tarde, a Dolores transformou o meu apartamento e a minha rotina. Abriu janelas que estavam fechadas há dias, trocou lençóis, preparou uma sopa de legumes que conseguiu fazer-me comer inteira. Ligou para a câmara, inventou uma história sobre eu ter contraído uma infecção forte durante a lua de mel e pediu baixa médica. Mais importante, ela mudou-se para o meu apartamento pequeno a dormir num colchão improvisado na sala. Voltei definitivamente para Lisboa, declarou sem aceitar argumentos. Já estava a planear mesmo. Aquela almada é pequena demais para o meu espírito. Sabíamos que era mentira. A Dolores amava a sua vida tranquila na margem sul, o seu emprego como professora primária, a sua independência. Mas ela estava disposta a sacrificar tudo isso por mim. E essa revelação foi o primeiro momento em que senti que talvez, apenas talvez, eu pudesse sobreviver à dor. 2 semanas depois da chegada da Dolores, ainda não tinha saído do apartamento, exceto para ir ao médico confirmar que a gravidez seguia bem apesar do estresse. O bebê é forte, garantiu o doutor Geraldes com um sorriso gentil que não conseguia esconder completamente a sua preocupação comigo. Naquela manhã de quarta-feira, estava sentada na pequena varanda a observar a vida acontecer na Rua dos Anjos. Quando o carteiro chegou, a Dolores atendeu a porta e voltou com um envelope amarelo grande nas mãos. O nome de um escritório de advocacia impresso no canto superior. É para ti, Lena, ela disse hesitante. Queres que eu abra? Abanei a cabeça e estendi a mão. Algo me dizia exatamente o que estava dentro daquele envelope, e eu precisava de enfrentar isso com os meus próprios olhos. Com os dedos trêmulos, rompi o selo e retirei um maço de papéis. Papéis de divórcio já assinados pelo Augusto. A data indicava que tinham sido preparados apenas 3 dias após o nosso casamento. Na última página, preso por um clipe, havia um envelope menor com o meu nome escrito naquela letra miúda e inclinada, que eu tinha achado tão elegante quando ele me escrevia bilhetes durante o namoro. O coração a martelar no peito, abri a carta. Helena, sei que nenhuma explicação será suficiente para justificar o que fiz. Não espero o teu perdão. Apenas quero que entendas que o problema nunca foste tu. A verdade é que vivo uma mentira há mais de 40 anos. Cresci numa família tradicional onde não havia espaço para ser diferente. Tentei durante toda a minha vida ser o que esperavam de mim. Casei-me jovem, tive um casamento de aparências que durou 22 anos, até a minha ex-mulher não aguentar mais a farsa e me deixar. Quando te conheci, achei que poderia finalmente construir algo verdadeiro. Tu és uma mulher extraordinária, Helena, e mereces alguém que te ame completamente.
Tentei convencer-me a mim mesmo de que poderia ser esse homem, que poderia deixar para trás a minha verdadeira natureza. Na noite de núpcias, a realidade atingiu-me como um comboio desgovernado. Não consegui, nunca conseguiria. E seria uma crueldade ainda maior continuar a enganar-te a construir uma vida baseada numa mentira. Fugi com o Ronaldo. Sim, o meu sócio no concessionário. Estamos juntos de verdade pela primeira vez na vida. Sei que isto deve tornar a situação ainda mais dolorosa para ti, e por isso peço desculpas. Nunca te quis magoar. Achei sinceramente que poderia mudar. Estou a deixar o concessionário e a casa para ti como forma de compensação. Os documentos seguirão em breve. É o mínimo que posso fazer depois do dano que causei. Com sincero arrependimento, Augusto. As palavras nadavam diante dos meus olhos, parecendo ora grandes demais, ora pequenas demais para fazer sentido. Li a carta 3 vezes a tentar processar o que estava escrito. O Augusto e o Ronaldo juntos. Não era por minha causa. Não era porque eu não era bonita o suficiente, jovem o suficiente, ou boa o suficiente. Era algo completamente fora do meu controlo. Um riso histérico escapou da minha garganta a assustar a Dolores, que me observava ansiosamente do outro lado da sala. O riso tornou-se soluço e logo eu estava a chorar novamente, mas de um jeito diferente. Não eram lágrimas amargas de rejeição, mas de uma estranha mistura de alívio e tristeza. Lena, pelo amor de Deus, o que é que ele escreveu nessa carta? A Dolores veio até mim a tentar pegar no papel das minhas mãos. Entreguei-lhe e observei o seu rosto enquanto lia. Os olhos da minha irmã arregalaram-se, a boca abriu-se em espanto e então fechou-se numa linha dura. Aquele filho da mãe, ela murmurou usar-te desse jeito como um disfarce. Mas eu já não conseguia partilhar da raiva da minha irmã. Uma estranha paz estava a começar a formar-se no meu peito. Durante 3 meses tinha me perguntado o que havia de errado comigo, o que eu tinha feito para merecer ser abandonada na noite mais importante da minha vida. Agora sabia nada. Não havia nada de errado comigo. Era ele quem estava a fugir de si mesmo. Sabes o que é mais estranho, Lola? Em vez de ficar com mais raiva, eu sinto alívio, confessei a enxugar as lágrimas. É como se um peso tivesse saído das minhas costas. A Dolores olhou para mim como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. Alívio, Lena. O homem usou-te como fachada por 2 anos. Abandonou-te grávida e tu sentes alívio. Tentei explicar o que estava a sentir, mas as palavras pareciam insuficientes. Como descrever aquela sensação de que finalmente algo fazia sentido? De que o universo não tinha conspirado contra mim especificamente, mas que éramos todos vítimas de uma sociedade que forçava as pessoas a viver vidas que não eram suas. Ele está a oferecer o concessionário e a casa disse a Dolores a reler a carta. Pelo menos isso. O dinheiro não vai consertar o que ele fez, mas vai ajudar com o bebê. Naquele momento, algo estalou dentro de mim. O meu bebê, já não era o bebê do Augusto ou o bebê do casamento fracassado. Era meu filho ou filha e apenas meu. Uma vida pela qual eu seria responsável, que dependeria inteiramente de mim para crescer e florescer. Não quero nada dele, disse, surpreendendo-me a mim mesma com a firmeza na minha voz. Nem o concessionário, nem a casa nada. Mas Lena, ser razoável com um bebê a caminho. Não Lola. Se aceitar essas coisas, vou sentir-me comprada. Como se ele pudesse pagar pela mentira, pela humilhação. Não há dinheiro no mundo que pague isso. Era a primeira decisão verdadeiramente firme que eu tomava desde que tinha sido abandonada. E senti algo fortalecer-se dentro de mim ao pronunciar aquelas palavras. Uma dignidade que eu pensava ter perdido. E o que vais fazer então? Perguntou a Dolores. Preocupação evidente na sua voz. Levantei-me da cadeira, caminhei até a janela e olhei para a cidade que se estendia lá embaixo. Lisboa, com os seus altos e baixos, as suas colinas, os seus contrastes. Uma cidade que eu conhecia como a palma da minha mão depois de tantos anos. Vou criar o meu filho. Vou trabalhar. Vou seguir em frente. Respondi sentindo cada palavra como uma promessa a mim mesma. Não vou deixar que o que ele fez defina quem eu sou ou quem o meu filho será. A Dolores veio até mim,
e passou o braço ao redor dos meus ombros. Tens a certeza? Não é orgulho bobo a falar. Tenho a certeza. Se há uma coisa que aprendi na vida é que dinheiro sujo não traz felicidade, e qualquer dinheiro vindo dele agora seria sujo para mim. Naquele momento, ao olhar para o horizonte de Lisboa, senti algo que não esperava sentir tão cedo. Um pequeno broto de esperança, não uma esperança ingênua de que tudo seria fácil ou que a dor desapareceria magicamente. Era uma esperança madura, realista, temperada pela experiência. A vida que eu imaginava tinha acabado, mas outra estava a começar. Uma vida que seria moldada pelas minhas próprias mãos, não pelas expectativas ou ações de outra pessoa. A notícia espalhou-se pela cidade como fogo em palha seca. Primeiro foram os cochichos dos vizinhos no elevador que se silenciavam abruptamente quando eu entrava. Depois os olhares de pena misturada com curiosidade mórbida das senhoras na pastelaria da esquina. É ela. Ouvi uma delas sussurrar um dia, a que foi deixada na lua de mel. Na Câmara Municipal, quando finalmente regressei após um mês de baixa médica, estendido o doutor Geraldes bondoso, como sempre, não hesitou em fornecer-me os atestados necessários. A situação não foi melhor. A minha secretária estava exatamente como eu a tinha deixado, mas o ambiente ao redor tinha mudado drasticamente. Colegas que antes almoçavam comigo diariamente agora inventavam desculpas para evitar a minha companhia como se o abandono fosse uma doença contagiosa. Não lhes ligues, disse a Glória, a única que manteve a sua amizade inabalável. É tudo gente pequena. Mas era difícil não ligar quando o meu chefe, o doutor Leôncio, me chamou ao seu gabinete na primeira semana do meu regresso. Dona Helena, ele começou obviamente desconfortável a evitar o meu olhar. Precisamos de discutir a sua situação. A minha situação profissional está exatamente igual. Doutor, respondi, mantendo a voz firme apesar do medo que crescia no meu peito. Continuo a ser a mesma secretária competente que sempre fui. Ele pigarreou, ajustou os óculos de aros grossos. Sim, não é isso. É que... Bem, chegou ao conhecimento da direção que a senhora está... em estado interessante. A expressão antiquada para a gravidez fez-me querer rir, mas o semblante sério do homem à minha frente conteve qualquer impulso de humor. Estou grávida de 4 meses. Sim. A minha barriga ainda não era muito visível sob as roupas largas que tinha começado a usar, mas não via razão para esconder. E também chegou ao nosso conhecimento que a senhora está sem marido. Ali estava. O verdadeiro problema não era a gravidez. A Câmara tinha outras funcionárias que trabalharam até o 8º mês antes de saírem de licença. O problema era a ausência de uma aliança no meu dedo de um nome masculino para acompanhar o do meu filho na certidão de nascimento. O que exatamente o senhor está a querer dizer, doutor Leôncio? Perguntei, embora já soubesse a resposta. A Câmara Municipal tem uma imagem a zelar, dona Helena. Somos uma instituição pública que serve famílias tradicionais. Entende o que quero dizer? Entendi perfeitamente. Estávamos em 1980, Newton, não em 2000. Uma mulher solteira e grávida a trabalhar como secretária executiva a receber o público era considerada um mau exemplo, especialmente em Portugal, onde o conservadorismo ainda reinava absoluto em muitos setores. O senhor está a despedir-me. As palavras saíram mais baixas do que eu pretendia. O doutor Leôncio teve pelo menos a decência de parecer constrangido. Estamos a oferecer um acordo, uma transferência para o arquivo morto até a senhora dar à luz e depois uma carta de recomendação para outra posição. Talvez o arquivo morto, o departamento subterrâneo sem janelas, onde documentos antigos eram catalogados e depois esquecidos. Um lugar para esconder as vergonhas da instituição, e aparentemente agora eu era uma delas. Saí do gabinete dele com as pernas bambas. 15 anos de serviço impecável, de horas extras, não pagas, de dedicação absoluta. E era assim que terminava. Não com um despedimento direto. Isso geraria problemas legais, mas com um exílio interno que tornaria os meus dias tão miseráveis que eu mesma pediria para sair. Foi a Dolores quem me encontrou a chorar na escada de incêndio do prédio, longe dos olhares curiosos. Ela tinha conseguido um emprego como professora substituta numa escola próxima e frequentemente encontrava-se comigo para almoçarmos juntas.
Eles não podem fazer isso, Lena, ela exclamou, indignada, depois que expliquei a situação. É discriminação, é ilegal. Podem e estão a fazer? Respondi a enxugar as lágrimas. Tecnicamente, não é ilegal. Não me estão a despedir por estar grávida e solteira. Estão a transferir-me. Vamos procurar um advogado. O Túlio, lembras-te dele, filho da dona Eulália da mercearia. Ele formou-se em direito, pode ajudar-nos. Mas eu sabia que seria uma batalha perdida. Mesmo que conseguíssemos provar a discriminação, o processo arrastar-se-ia por anos, custaria dinheiro que eu não tinha, e no final, mesmo que ganhasse, eu seria vista como aquela que processou a Câmara. Nenhuma porta se abriria para mim depois disso. Não, Lula. Vou aceitar a transferência por enquanto. Preciso deste emprego pelo menos até o bebê nascer. Naquela noite, sentada na pequena varanda do meu apartamento, coloquei todas as consequências em perspectiva. Em menos de 4 meses, tinha perdido o meu marido, a minha dignidade aos olhos da sociedade e agora, efetivamente, a minha carreira. O que mais o destino poderia tirar de mim? Como se respondesse a minha pergunta não formulada, senti uma fisgada aguda no ventre, uma dor tão súbita e intensa que quase me fez dobrar ao meio. Dolores, gritei, o pânico a subir pela minha garganta. Dolores, algo está errado com o bebê. É normal, garantiu o Dr. Geraldes após me examinar na urgência do Hospital de Santa Maria. São apenas contrações de Braxton Hicks, o corpo a preparar-se para o parto, mas ainda falta muito tempo. O alívio que senti foi tão intenso que comecei a chorar novamente. A ideia de perder aquele bebê, a única coisa que ainda me ligava a um futuro pelo qual valia a pena lutar, era insuportável. Mas vocês precisam de ter cuidado com o estresse. Continuou o médico ajustando os óculos e a olhar severamente para mim e para Dolores. Gravidez aos 45 anos já é de risco por si só. Com o estresse adicional, o risco aumenta consideravelmente. Como evitar o estresse quando a minha vida estava a desmoronar ao meu redor? Quis perguntar, mas apenas assenti, prometendo a mim mesma cuidar-me melhor. Nas semanas seguintes, adaptei minha vida no arquivo morto da Câmara. As horas arrastavam-se enquanto eu catalogava documentos cobertos de pó numa sala sem janelas, iluminada apenas por lâmpadas fluorescentes que zumbiam irritantemente o dia todo. A minha única companhia era o Sr. Adelino, um senhor de quase 70 anos que trabalhava ali há tanto tempo que parecia ter se tornado parte do mobiliário. A senhora não devia estar aqui, disse-me ele certo dia a observar a minha barriga que começava a ficar mais visível. Este lugar não é bom para uma mulher no seu estado. A sua preocupação genuína tocou-me profundamente. No mundo que parecia determinado a julgar-me e punir-me, aquele senhor de poucas palavras oferecia compaixão sem perguntas. Estou bem, senhor Adelino. É temporário. Tudo na vida é temporário, dona Helena. O problema é quanto tempo temporário dura. As suas palavras filosóficas ficaram comigo a ecoar na minha mente durante os trajetos de autocarro entre o trabalho e o apartamento. Quanto tempo? Quanto tempo duraria aquela fase difícil da minha vida? Quanto tempo até que eu pudesse levantar a cabeça sem sentir o peso do julgamento alheio? O isolamento no trabalho era apenas uma parte do desafio. Na vida social, o abandono foi quase completo. Convites para aniversários, batizados ou simples cafés da tarde deixaram de existir. As mesmas pessoas que tinham comparecido ao meu casamento agora atravessavam a rua para evitar encontrar-se comigo. É como se eu tivesse lepra, comentei com a Dolores uma noite enquanto tentávamos montar um berço comprado em segunda mão. Como se ser abandonada e estar grávida fosse contagioso. As pessoas têm medo do que não entendem, minha irmã, respondeu a lutar com um parafuso particularmente teimoso, e mais medo ainda do que poderia acontecer com elas mesmas. Como assim? Pensa bem, Lena. Aquelas mulheres casadas que te evitam, no fundo, estão a morrer de medo que aconteça o mesmo com elas, que um dia o marido possa sumir deixando-as sozinhas. Ver-te lembra-lhes que ninguém está imune à desgraça. A perspectiva da Dolores deu-me que pensar. Seria isso. Não apenas julgamento, mas medo. Medo de que o destino não escolhe as suas vítimas com base em mérito ou comportamento, mas atinge aleatoriamente sem aviso. Enquanto refletia sobre isso, outra questão começou a atormentar-me.
Como eu sustentaria o meu filho depois que ele nascesse? O salário reduzido que recebia no arquivo morto mal dava para as despesas básicas, mesmo a dividir a renda com a Dolores. E quando a criança chegasse, haveria fraldas, leite e pó-roupas médicos. Comecei a procurar alternativas discretamente. À noite, depois do expediente, fazia trabalhos de dactilografia para estudantes de direito da Universidade de Lisboa. Nos fins de semana, vendia bolos caseiros que a Dolores e eu preparávamos na sexta-noite. Eram pequenos rendimentos, mas cada escudo contava. O medo da insegurança financeira fez-me reconsiderar a oferta do Augusto. Talvez eu devesse aceitar o concessionário ou pelo menos a casa. Seria o suficiente para garantir conforto para o meu filho. Quando mencionei isso a Dolores, ela olhou para mim com uma mistura de alívio e preocupação. Sei que queres ser independente, Lena, mas não tem nada de errado em aceitar o que é por direito teu e do bebê. Não sei se é por direito. Ele ofereceu-me como compensação, não como obrigação. E tu achas que isso não é obrigação dele, deixar uma mulher grávida sem nenhum apoio? A discussão foi interrompida pelo toque do telefone. Eram quase 10 da noite, horário em que raramente recebíamos chamadas. Atendi com o coração acelerado a temer más notícias. Esta é a Helena. Uma voz feminina desconhecida soou do outro lado. Sim, sou eu. Aqui é a Matilde, ex-mulher do Ronaldo. O meu coração parou por um segundo. Ronaldo, o nome em que eu tinha tentado não pensar nos últimos meses. O homem que tinha roubado meu marido, que agora estava com ele em algum lugar a viver a vida que eu deveria estar a viver. Como conseguiu o meu número foi a única pergunta que consegui formular. Lisboa é pequena Helena, especialmente quando se quer muito encontrar alguém. Uma pausa. Precisamos de conversar pessoalmente. Não sei se é uma boa ideia, respondi a segurar o telefone com tanta força que os meus dedos doeram. O que temos para conversar mais do que você imagina? Respondeu a Matilde, a sua voz suave, mas determinada. Olha, estou no mercado da Ribeira amanhã às 10 horas no café A Padaria do Povo. Se você vier, bem, se não vier eu entendo também. Desliguei a sentir como se o chão tivesse desaparecido sob os meus pés. A Dolores olhava para mim, ansiosamente à espera de uma explicação. Era a ex-mulher do Ronaldo. Quer encontrar-se comigo amanhã. O Ronaldo? O homem que... A Dolores não completou a frase, mas não era necessário. Sim, esse mesmo. Tu não vais, pois não, Lena, o que essa mulher quer contigo? Essa era a pergunta que não saía da minha cabeça. O que a Matilde poderia querer comigo? Seria algum tipo de confronto. Uma tentativa de dividir a dor de ter sido trocada ou algo mais sinistro. Acho que vou, respondi, surpreendendo-me a mim mesma com a decisão. Preciso de entender o que está a acontecer. Na manhã seguinte, enfrentei o autocarro lotado até ao centro de Lisboa, a sentir o bebê mexer-se inquieto dentro de mim como se partilhasse da minha ansiedade. Estava no 6º mês de gravidez e a minha barriga já era impossível de esconder a atrair olhares curiosos dos passageiros. O mercado da Ribeira estava em plena atividade quando cheguei. O ar perfumado por doces ervas e café fresco. Normalmente aquele lugar trazia-me alegria com as suas cores e sons, mas naquele dia tudo parecia ameaçador. Encontrei o café facilmente. Sentada numa mesa ao fundo, uma mulher acenou discretamente para mim. Reconheci a Matilde de fotos que tinha visto. O Ronaldo tinha uma foto dela com os filhos na sua mesa no concessionário. Era uma mulher bonita, com cabelos castanhos curtos e olhos vivos. Parecia mais jovem do que eu sabia que era. Devia ter por volta dos 40 anos. Quando me aproximei, pude ver a sombra das olheiras sob a maquilhagem discreta, os sinais de noites mal dormidas que eu conhecia tão bem. Helena, disse ela levantando-se para me cumprimentar. Obrigada por ter vindo. Sentei-me desajeitadamente a sentir o peso da barriga e da situação. O que você quer de mim, Matilde? Perguntei diretamente, sem energia para amenidades. Ela pediu 2 cafés antes de responder. Quando o empregado se afastou, olhou diretamente nos meus olhos. Eu já sabia. Ela contou-me depois do 2º café, mas não tive coragem de te contar antes do casamento. Desculpa-me, Lena. Naquele momento algo desabou dentro de mim.
A raiva que eu vinha assegurar não pelo abandono, mas pela mentira, pela humilhação pública, finalmente encontrou um lugar para ir. Você sabia repetir incapaz de processar completamente o que ela acabava de confessar. Sabia que o Augusto e o Ronaldo. Ela sentiu baixando os olhos para a chávena. O Ronaldo e eu divorciamo-nos há 3 anos, mas não foi a primeira vez que ele esteve com outro homem. Eu descobri no início do nosso casamento, mas ficamos juntos pelos filhos por aparências. Era um acordo tácito, ela tomou um gole de café. Quando o Augusto entrou na sociedade do concessionário, percebi imediatamente o que estava a acontecer, a maneira como o Ronaldo falava dele. E você não achou que eu deveria saber? As palavras saíram mais afiadas do que pretendia cortar o ar. Que eu tinha o direito de não embarcar num casamento condenado a Matilde, encolheu-se ligeiramente, mas manteve a compostura. Põe-te no meu lugar, Helena. Uma desconhecida aparecer para te dizer que o teu noivo provavelmente está interessado no sócio dele. Tu acreditarias? Ou pensarias que eu era apenas uma ex-mulher amarga a tentar arruinar a felicidade alheia? Ela tinha razão, e isso apenas aumentou a minha frustração. Eu não teria acreditado. Teria defendido o Augusto com unhas e dentes, convencida de que o nosso amor era verdadeiro e forte. Então por que está aqui agora? O estrago já está feito. Porque você merece saber toda a verdade. E por quê? Ela hesitou, respirando fundo. Porque estou a tentar redimir-me de alguma forma. Dizer-me que você sabia que eu seria abandonada, mas ficou quieta, é a sua forma de redenção, não. Contar-te o que sei sobre os planos deles é... O meu coração acelerou. Que planos eles estão no Rio de Janeiro? Abriram um negócio lá com o dinheiro da venda da parte do Ronaldo no concessionário. Ela fez uma pausa, como se medisse as suas próximas palavras. Soube que o Augusto está a planear vender a parte dele também rapidamente, por menos do valor real. E então, ele ofereceu-me o concessionário, mas eu recusei. Os olhos da Matilde arregalaram-se em surpresa genuína. Recusou por quê? Não quero nada dele, nada que me lembre da humilhação da mentira. Helena, disse ela, inclinando-se para a frente, a voz baixa e urgente. Não é só sobre ti agora, é sobre o teu filho também. Instintivamente coloquei a mão sobre a minha barriga. O bebê deu um pontapé, como se respondesse ao ouvir falar de si. O que você sugere então? Aceita o concessionário ou pelo menos a casa? Tu tens direito e o teu filho também tem. Não deixes que o orgulho te impeça de garantir segurança para essa criança. Eram as mesmas palavras que a Dolores me tinha dito, mas vindas da Matilde elas ganhavam um peso diferente. Ela tinha passado por algo semelhante, compreendia a dor e a humilhação de uma forma que a minha irmã, por mais amorosa que fosse, jamais poderia entender completamente. Vou pensar nisso, prometi, mais para encerrar o assunto do que por convicção. A Matilde sorriu levemente, como se compreendesse exatamente o que se passava na minha mente. A outra coisa que precisas de saber, ela continuou agora com hesitação evidente na sua voz, sobre o teu estado. O meu estado, outra expressão antiquada para a gravidez que me irritava profundamente. O que tem a minha gravidez, o Augusto sabe. O Ronaldo contou-lhe depois que soube através de um amigo em comum que trabalha no consultório do Dr. Geraldes. A revelação caiu sobre mim como um balde de água gelada. O Augusto sabia que eu estava grávida e, mesmo assim, não tinha feito nenhum contato direto. Não tinha demonstrado qualquer interesse ou preocupação. Como ele reagiu? Perguntei, odiando-me por ainda me importar. Enviou dinheiro? Não. Para ajudar com os custos, abanei a cabeça negando. Nada, apenas os papéis do divórcio e a oferta do concessionário e da casa. Foi a vez da Matilde parecer genuinamente surpreendida e depois indignada. Aquele canalha, ela murmurou. O Ronaldo disse-me que o Augusto tinha providenciado apoio financeiro, que estava a fazer a coisa certa mesmo à distância. Mais uma mentira. Então Augusto tinha mentido até para o seu novo companheiro sobre como estava a lidar com a situação que criara. Ou talvez o Ronaldo tivesse mentido a Matilde. Não importava realmente, o resultado era o mesmo. Eu estava sozinha naquela jornada, a contar apenas com a minha irmã e os meus próprios recursos limitados. Ao deixar o mercado da Ribeira após uma despedida cordial, mas desconfortável da Matilde,
Senti uma mistura confusa de emoções: raiva, renovada por saber que o Augusto estava ciente da gravidez e tinha escolhido ignorá-la completamente. Tristeza pela confirmação de que não tinha sido importante o suficiente nem mesmo como mãe do seu filho. E estranhamente uma força renovada. Decidi naquele momento a andar pelas ruas movimentadas do centro de Lisboa que aceitaria a casa. Não pela oferta em si, não pelo Augusto, mas pelo meu filho. Venderia o imóvel assim que possível e usaria o dinheiro para comprar um lugar menor mais adequado às nossas necessidades e guardaria o restante para a educação da criança. Era meu direito, era o direito do meu filho. Mas a vida tem uma forma curiosa de desafiar as nossas decisões mais firmes. 3 dias depois do encontro com a Matilde, recebi outro envelope. Desta vez não era amarelo, mas branco, com o timbre de um escritório de advocacia diferente do que tinha enviado os papéis do divórcio. Dentro, um conjunto de documentos formais e uma carta curta de um advogado de quem nunca tinha ouvido falar. Prezada senhora Helena, informamos que o nosso cliente, senhor Augusto Mendes, revogou todas as ofertas anteriores referentes à transferência de bens. O processo de divórcio seguirá conforme a partilha legal padrão. Atenciosamente. As palavras embaralharam-se diante dos meus olhos. A raiva veio primeiro, depois a incredulidade e finalmente o medo. A casa e o concessionário eram a minha única esperança de segurança financeira para criar o meu filho. E agora, com um simples documento, o Augusto tinha retirado até isso. Ele não pode fazer isso. Insistiu a Dolores a ler e reler a carta como se pudesse mudar o seu conteúdo pela força de vontade. Foi uma promessa formal. Deve ter algum valor legal. A promessa estava apenas na carta pessoal. Não nos documentos legais, expliquei com uma calma que não sentia. Legalmente ele não tem obrigação de me dar nada além do que a lei determina para um casamento tão curto. E o bebê, ele, não tem responsabilidade nenhuma. Teria se reconhecesse a paternidade. Mas para isso precisaríamos de entrar com um processo de investigação de paternidade e fazer exame de ADN quando a criança nascer. Então é isso que vamos fazer, exclamou a Dolores determinada. Mas eu não tinha a certeza se queria seguir esse caminho. A ideia de arrastar o meu filho para um processo legal, de forçar um vínculo com um homem que claramente não queria nenhuma conexão conosco, parecia errada de alguma forma. Naquela noite não dormi. Fiquei acordada a sentir o meu bebê mexer-se, a conversar silenciosamente com ele ou ela. Eu tinha optado por não saber o sexo. Tentando encontrar uma resposta que fizesse sentido de manhã, tomei a minha decisão. Não lutaria pelos bens do Augusto. Não envolveria o meu filho em batalhas legais. Encontraria outro caminho, custasse o que custasse. A oportunidade veio de uma fonte inesperada. O senhor Adelino, o meu silencioso companheiro no arquivo morto, abordou-me durante o almoço na pequena copa. Dona Helena, a senhora sabe dactilografar bem, não é sim, trabalho com isso há anos. E tem boa ortografia, conhecimento de gramática. Digamos que sim, respondi, intrigada com o rumo da conversa. Porque a minha filha trabalha numa editora Pequena Claridade. Eles estão a precisar de alguém para rever manuscritos. Trabalho que pode ser feito em casa, sabe? A pessoa leva os originais, corrige e devolve. O meu coração acelerou com a possibilidade. Um trabalho que eu poderia fazer em casa após o nascimento do bebê, sem depender do emprego na Câmara, que de qualquer forma provavelmente perderia em breve. O senhor acha que eu teria hipótese? Com certeza. Vou falar com a Lúcia hoje mesmo. Se a senhora quiser, claro. Aquela pequena faísca de esperança foi suficiente para me dar forças para enfrentar os dias seguintes. Uma semana depois, estava sentada na sala modesta da editora Claridade, a conversar com a Lúcia, uma mulher de cerca de 30 anos, com olhos gentis por trás de óculos grossos. O pai falou muito bem da senhora, ela disse após me explicar o trabalho. E pelo teste que fez aqui, vejo que tem o olhar afiado de que precisamos. Quando pode começar? Imediatamente respondi sem hesitar. O trabalho pagava por página, revista, não era muito, mas somado ao que eu ainda recebia na Câmara, ajudaria a compor um rendimento minimamente digno. Mais importante era algo que eu poderia continuar a fazer após o parto, quando o bebê estivesse a dormir.
Nos 2 meses seguintes, desenvolvi uma rotina exaustiva. Trabalhava no arquivo morto durante o dia, revia manuscritos à noite, às vezes até de madrugada. Os meus olhos ardiam às minhas costas. Doíam com o peso da gravidez avançada, mas havia uma satisfação profunda em cada página, concluída em cada escudo guardado para o futuro do meu filho. A Dolores ajudava-me como podia, assumindo mais tarefas domésticas, massageando os meus pés inchados à noite, incentivando-me quando o cansaço parecia insuportável. Tu és a pessoa mais forte que conheço, Lena, ela dizia-me. Essa criança tem sorte de te ter como mãe. No 8º mês aconteceu o inevitável. O Dr. Leôncio chamou-me novamente ao seu gabinete. Dona Helena, a senhora precisa de entrar em licença de maternidade agora. O seu estado já está. Ele gesticulou vagamente para a minha barriga enorme. Avançado demais para continuar a trabalhar. Mas, doutor, ainda tenho algumas semanas antes da data prevista e preciso deste salário. Ele pigarreou desconfortável como sempre ao tratar comigo. São ordens de cima, entende, já fiz vista grossa por tempo demais. Saí da Câmara naquele dia sabendo que provavelmente nunca mais voltaria. A licença de maternidade era meu direito, mas tinha a certeza de que encontrariam uma forma de me dispensar depois. Fui-me embora sem me despedir de ninguém, exceto do Sr. Adelino, a quem agradeci novamente pela oportunidade da editora. A senhora vai safar-se, ele disse com uma confiança que eu queria muito partilhar. Tam Fibra? Em casa intensifiquei o trabalho com os manuscritos, aceitando mais volumes do que conseguia rever confortavelmente. Dormia apenas 4 ou 5 horas por noite, ignorando os protestos da Dolores e os conselhos do doutor. Geraldes para descansar mais. Esse bebê vai nascer a rever textos, brincou a Lúcia certa vez quando fui à editora entregar um lote de trabalhos. Nunca vi ninguém com tanta dedicação. Não era dedicação, era desespero. Cada página era um pacote de fraldas. Cada manuscrito um mês de renda garantido. Cada erro gramatical corrigido um passo em direção à independência que eu tanto valorizava. Foi nessa rotina frenética que entrei no 9º mês com uma barriga tão grande que mal conseguia ver os meus próprios pés. O quarto do bebê, na verdade, um canto do meu próprio quarto estava pronto com um berço de segunda mão pintado de branco. Algumas roupinhas compradas em promoção ou doadas pela Lúcia, que tinha um filho pequeno e uma pequena coleção de livros infantis. Era pouco, mas tinha sido conquistado com o meu próprio esforço. Numa tarde quente de outubro, enquanto revia um romance sobre imigrantes em França, senti a primeira contração forte. Diferente das falsas que tinha experimentado meses antes, essa veio como uma onda poderosa, fazendo-me dobrar ao meio sobre a mesa de trabalho. A Dolores não estava em casa. Tinha ido dar aulas na escola noturna. Respirei fundo a tentar manter a calma. Era cedo demais. Faltava uma semana para a data prevista pelo Dr. Geraldes. A segunda contração veio 15 minutos depois, igualmente intensa. Consegui chegar ao telefone e discar o número da escola onde a Dolores trabalhava. Preciso de falar com a professora Dolores, disse a secretária que atendeu. É uma emergência familiar. Enquanto esperava outra contração, atingiu-me desta vez acompanhada por um líquido quente a escorrer pelas minhas pernas. A bolsa tinha arrebentado. Meu Deus, Lena, já perguntou a Dolores alarmada quando finalmente veio ao telefone. Estou a ir agora mesmo. Não te mexas. Mas eu sabia que não podíamos esperar. As contrações estavam a ficar mais próximas, mais intensas. Com dificuldade, peguei na pequena mala que tinha preparado semanas antes e arrastei-me até a porta do apartamento. No corredor, bati à porta da Glória. Quando ela abriu e viu o meu estado, não foram necessárias explicações. Jesus, Maria e José, vou chamar um táxi agora mesmo. Enquanto esperávamos no átrio do prédio, as contrações aumentaram. Agora apenas 5 minutos uma da outra. O medo começou a misturar-se com a dor. E se o bebê nascesse ali mesmo? E se houvesse complicações? O Dr. Geraldes tinha alertado sobre os riscos de uma gravidez tardia. Quando o táxi finalmente chegou, eu mal conseguia andar. A Glória e o porteiro ajudaram-me a entrar no veículo. Hospital de Santa Maria, pelo amor de Deus, e rápido.
A Glória instruiu o motorista, que arrancou assim que fechamos a porta. No banco de trás, dobrada de dor, eu repetia como um mantra: vai ficar tudo bem, meu filho, vai ficar tudo bem. Mas uma voz no fundo da minha mente questionava: será? As luzes do hospital pareciam girar acima de mim, enquanto era levada na maca para a sala de partos. As vozes dos médicos e enfermeiras chegavam aos meus ouvidos distorcidas, como se eu estivesse debaixo de água. A dor vinha em ondas cada vez mais fortes, cada vez mais próximas. Ela está a perder muito sangue, ouvi alguém dizer. Pressão a cair, disse outra voz. Precisamos de fazer uma cesariana de emergência. Tentei perguntar sobre o meu bebê, mas as palavras não saíam. Um rosto apareceu no meu campo de visão, o Dr. Geraldes. A sua expressão, uma mistura de preocupação profissional e afeto genuíno. Helena, vamos precisar de anestesiar agora. O bebê está em sofrimento. Precisamos de o tirar rapidamente. Assenti debilmente, sentindo uma máscara ser colocada sobre o meu rosto. O cheiro adocicado e químico da anestesia foi a última coisa que registrei antes de a escuridão me engolir. Acordei horas depois, ou seriam dias num quarto de hospital. A dor agora era diferente, mais distante, abafada por medicamentos. A minha barriga, antes enorme, estava menor, coberta por pensos, mas os meus braços estavam vazios. O meu bebê, consegui murmurar, a minha garganta seca como palha. Onde está o meu bebê? Uma enfermeira jovem aproximou-se da cama, ajustando algo no soro que pingava no meu braço. O doutor: Geraldes já vem conversar com a senhora, ela disse, evitando o meu olhar. Tente descansar. Aquela evasiva fez o meu coração gelar. Algo estava errado, terrivelmente errado. Por favor, implorei, segurando o braço da enfermeira com o pouco de força que tinha. Diga-me se o meu bebê está vivo. Ela hesitou, claramente desconfortável por ter de dar notícias que não lhe cabiam. Sim, está viva. É uma menina. Mas ela não completou a frase, mas não era necessário. O mais dizia tudo o que eu precisava de saber. A minha filha estava viva, mas havia complicações. O Dr. Geraldes chegou meia hora depois, acompanhado pela Dolores, cujos olhos vermelhos e inchados me disseram que ela já sabia o que quer que fosse que o médico vinha contar-me. Como se está a sentir, Helena? Perguntou ele, sentando-se na beirada da cama. Quero ver a minha filha, respondi, ignorando a pergunta. Ele trocou um olhar com a Dolores antes de continuar. Você vai ver, lá em breve. Ela está na USIN, a Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais. É uma prematura. Nasceu com apenas 35 semanas, o que por si só exige cuidados especiais. Mas há mais alguma coisa. Completei, lendo a hesitação no seu rosto. Sim, infelizmente há mais. Ele respirou fundo. Durante o parto houve complicações. A sua filha sofreu bem. O que chamamos de hipóxia, falta de oxigênio, por um período significativo. Conseguimos revertê-la, mas ainda não sabemos exatamente quais serão as consequências a longo prazo. Consequências. A palavra ficou suspensa no ar como uma sentença. Eu encarei-a a tentar processar o seu significado, as suas implicações. Que tipo de consequências? Perguntei, a voz trêmula. É cedo para dizer com certeza. Pode haver atrasos no desenvolvimento, problemas motores, cognitivos, ou pode não haver nada. Algumas crianças recuperam completamente. Só o tempo dirá. Fechei os olhos a tentar absorver o golpe. Tudo pelo que eu tinha lutado nos últimos meses, a segurança financeira, o trabalho extra, os planos cuidadosamente traçados, tudo parecia agora insuficiente diante deste novo desafio. Quando posso ver? Lá perguntei finalmente. Assim que estiver forte o suficiente para se sentar numa cadeira de rodas, respondeu o Dr. Geraldes. Talvez amanhã. Ela é pequena, apenas 2 quilogramas, e está numa incubadora, mas é uma lutadora. Como ela é? A pergunta saiu quase num sussurro. Foi a Dolores quem respondeu, vindo para o meu lado e pegando na minha mão. Ela é linda, Lena. Tem cabelinhos pretos, muitos cabelinhos. E as mãos, precisas de ver, são tão pequeninas e perfeitas. Parece uma bonequinha. O nó na minha garganta cresceu, tornando impossível falar.
A minha filha estava a lutar pela vida enquanto eu estava ali deitada, incapaz de fazer qualquer coisa por ela. Há outra coisa que preciso de lhe perguntar, disse o Dr. Geraldes após um momento de silêncio. O nome. Precisamos de a registrar. Já tinha escolhido? Não tinha. Na verdade, tinha evitado deliberadamente escolher um nome, como se nomear a criança tornasse real demais a responsabilidade que eu enfrentaria sozinha. Agora, diante da possibilidade de a perder a ideia de não ter dado nem mesmo um nome à minha filha, parecia uma falha imperdoável. Esperança, disse surpreendendo-me a mim mesma. O nome dela é Esperança. O doutor Geraldes franziu a testa surpreso. É um nome invulgar. É o que ela representa para mim? Respondi com uma certeza que não sentia há muito tempo. É o que ela precisa de ter agora. Na manhã seguinte, uma enfermeira mais velha e gentil ajudou-me a sentar numa cadeira de rodas e levou-me para a UCIM. O trajeto pelos corredores do hospital parecia interminável, cada metro a aumentar a minha ansiedade. A UCIM era um mundo à parte silenciosa, exceto pelos bips constantes dos monitores, iluminada por luzes suaves, habitada por incubadoras, onde pequenas vidas lutavam as suas primeiras batalhas. Ali, a enfermeira apontou guiando a minha cadeira para uma incubadora próxima à parede. E então eu via, minúscula, fragilíssima, conectada a tubos e fios que pareciam grandes demais para o seu corpinho. A pele ainda avermelhada, os olhos fechados, o peito a subir e a descer em respirações rápidas e superficiais. Minha filha, sussurrei, colocando a mão na parede de acrílico que nos separava. Minha Esperança. Como se tivesse ouvido, ela abriu os olhos escuros indecifráveis e pareceu olhar diretamente para mim. Foi apenas um instante antes que eles se fechassem novamente. Mas aquele breve contacto acendeu algo dentro de mim que eu não sabia, que ainda existia uma determinação feroz primitiva. Naquele momento, fiz uma promessa silenciosa à minha filha e a mim mesma. Não importava quais fossem os desafios que enfrentaríamos, financeiros, médicos, sociais, eu encontraria forças para os superar. Não permitiria que a minha Esperança crescesse a sentir-se menos amada ou menos capaz por causa das circunstâncias do seu nascimento. Eu vou estar aqui, prometi as palavras mal audíveis. Não vou a lado nenhum. Vamos enfrentar isto juntas. Os dias seguintes foram um borrão de visitas ao UCIM, conversas com médicos, noites sem sono e preocupações constantes. A Esperança estava estável, mas frágil. Cada pequeno progresso, ganhar alguns gramas, respirar um pouco mais por conta própria, era celebrado como uma grande vitória. Uma semana após o parto, recebi alta, mas recusei-me a voltar para casa. Passei a dormir numa poltrona na sala de espera da UCIM, saindo apenas para tomar banho no vestiário dos funcionários, uma concessão especial que uma enfermeira compadecida me tinha permitido. A Dolores vinha todos os dias trazendo roupas limpas, alguma comida caseira e notícias do mundo exterior. Foi ela quem me contou que a Glória estava a cuidar dos manuscritos que eu tinha deixado inacabados, explicando a situação a Lúcia, que prometeu guardar os trabalhos para quando eu pudesse retomá-los. Precisas de descansar, Lena, insistia a Dolores. Não vais ajudar a Esperança se ficares doente também. Mas eu não conseguia afastar-me. Cada vez que saía da UCIM, mesmo que por alguns minutos, sentia um medo irracional de que algo terrível acontecesse na minha ausência. No 10 grau dia, o Dr. Geraldes pediu para conversar comigo no seu consultório. O seu rosto grave preparou-me para más notícias. Os últimos exames neurológicos da Esperança mostram algumas anomalias, ele explicou, usando aquela voz suave e controlada que os médicos reservam para as piores notícias. Há sinais de dano cerebral devido à hipóxia durante o parto. Embora já temesse algo assim, ouvir as palavras ditas em voz alta foi como receber um soco no estômago. O que isso significa? Exatamente, perguntei à minha voz surpreendentemente firme. É difícil prever com certeza. Ela pode ter atrasos no desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, problemas motores. Ou pode surpreender-nos a todos e superar grande parte dessas limitações. Ela vai poder levar uma vida normal, ir à escola, ter amigos, ser independente. Um dia, o doutor Geraldes hesitou, e aquela hesitação disse mais do que qualquer palavra poderia. Honestamente, não posso prometer isso, Helena.
O caminho será mais desafiador para ela do que para outras crianças. A senti absorvendo o golpe sem desmoronar. Parte de mim já sabia. Tinha pressentido nas longas horas a observar a minha filha na incubadora, notando pequenas diferenças nos seus movimentos, nas suas reações. O que podemos fazer para ajudar a estimulação precoce, fisioterapia, acompanhamento constante com especialistas? Ele fez uma pausa. Tudo isso tem custos, Helena. Custos que o sistema público nem sempre consegue cobrir adequadamente. Custos. Sempre voltávamos a isso. O dinheiro que eu não tinha, os recursos que seriam necessários para dar à minha filha todas as hipóteses possíveis. Vou encontrar uma forma, respondi com uma convicção que vinha das profundezas do meu ser. Farei o que for preciso. Quando saí do consultório, uma decisão já estava tomada no meu coração. Era hora de engolir o orgulho de fazer o que fosse melhor para a esperança, não para mim. Pedi para usar o telefone da recepção e disquei um número que tinha memorizado meses antes, quando ainda acreditava que nunca precisaria de usar. Escritório do Dr. Mendonça. Atendeu uma voz feminina. Gostaria de falar com o advogado, por favor. Diga que é a Helena Ramos, sobre o caso do Sr. Augusto Mendes. Você acompanhou até aqui a minha jornada de abandono e resistência da noite, em que o Augusto me deixou sozinha no hotel grávida e sem respostas até este momento em que finalmente decidi lutar não por mim, mas pela esperança. Depois de meses a carregar o peso do silêncio, da solidão e do medo de não poder dar à minha filha o futuro que ela merece, fiz uma escolha: enfrentar a justiça, a sociedade e até o próprio Augusto. Mas a pergunta que ainda ecoa é: será que um documento assinado pode reparar o vazio de uma ausência? Se quiser descobrir como transformei a minha dor em força, como desafiei um sistema que não vê mulheres como eu e como uma mãe solteira em 1980 conseguiu reescrever a sua história contra todas as probabilidades, continue a ler na segunda parte. E aí, pessoal, contem pra gente nos comentários de onde vocês estão nos acompanhando e o que acharam da história de Hold. Independentemente de onde estiverem, desejo do fundo do coração que todos vocês estejam sempre bem, com muita saúde e em paz. E se você também tem uma história interessante ou emocionante para compartilhar, por favor, conte pra gente. Adoraríamos ouvir e quem sabe ela não aparece por aqui também.